Olá, tudo bem? Estamos gravando hoje aqui na Reserva Ecológica do Barreiro, que é uma reserva particular da VIM do Brasil, já cedida à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, mas ainda administrada para a VIM do Brasil. Vamos bater um papo hoje com o meu amigo Fábio Feldman. Fábio, obrigado pela presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, Ronaldo, de estar nesse programa. Inclusive, eu digo para todo mundo que você é um dos grandes patrimônios da luta ambiental no Brasil. Fábio, nós vamos começar exatamente conversando por aí com a questão das mudanças climáticas, aquecimento global, mas a questão, por enquanto, em nível mundial. Preocupante? Os relatórios do painel intergovernamental de mudanças climáticas demonstraram inequivocamente que nós estamos vivendo intensamente o problema do aquecimento global. Quer dizer, se até então havia muita dúvida sobre isso, essas dúvidas, de certa maneira, foram excluídas e o prêmio ao Al Gore, pelo documentário A Verdade Inconveniente, também mostrou que a humanidade, que a opinião pública internacional está preocupada com esse assunto. Estado de São Paulo, como que vocês estão cuidando dessa questão de mudanças climáticas? Olha, agora, Ronaldo, nós estamos, aliás, seguindo um pouco o modelo da sua proposta de política nacional de mudanças climáticas, fazendo uma política estadual de mudanças climáticas. Aliás, não é uma ideia original. Nos Estados Unidos nós verificamos esse movimento. A administração Bush, republicana, se recusando a enfrentar o problema de mudanças climáticas, e vários estados, inclusive a Califórnia, cujo governador é o Schwarzenegger, elaborando política estadual de mudanças climáticas em vários estados. Eu acho que no Brasil nós temos que seguir a mesma direção. Então, nós escolhemos como principal objetivo do fórum, nesse período, elaborar uma política estadual de mudanças climáticas que está em consulta pública para que São Paulo e, eventualmente, outros estados possam efetivamente colocar o tema na sua agenda. Seu conceito de biodiversidade? Biodiversidade é uma palavra sofisticada para falar de vida. Biodiversidade bio é vida, diversidade da vida. E levando em consideração que o Brasil é considerado um dos grandes países mega biodiversos do planeta, quer dizer, existe aí uma responsabilidade nossa, um dever nosso de tentar salvaguardar a biodiversidade brasileira para as presentes e para as futuras gerações. Quando a gente fala de biodiversidade no Brasil, a gente logo lembra da Amazônia, né? Tem a Amazônia brasileira, tem a Amazônia também de toda a América, né? E a Amazônia está bem cuidada, parece que tem muito problema de desmatamento, a gente tem lido e visto por aí, né? Ronaldo, eu acho que o Brasil enfrenta um problema muito sério em relação à Amazônia. Quer dizer, os dados aí são extremamente preocupantes. Houve uma retomada do desmatamento na Amazônia e isso, na minha opinião, é em função da retomada ou da valorização do preço das commodities produzidas na região. E o Brasil hoje é o quarto país emissor de gás de efeito estufa do planeta, especialmente do dióxido de carbono. Portanto, nós temos aí uma vulnerabilidade grande. Eu acho que temos uma obrigação de cuidar bem da Amazônia e nós não estamos sido capazes de trabalhar nisso. Quer dizer, eu acho que no caso da Amazônia você tem uma situação que é muito típica brasileira. Você tem a necessidade de primeiro estabelecer o Estado de Direito. Quer dizer, a Amazônia não tem lei. Nós brigamos tanto, não é, Ronaldo? Você, para defender o Código Florestal, no Congresso Brasileiro, durante essas legislaturas que você participou, você vai na Amazônia e ninguém respeita. Você sobrevoa a Amazônia, não se respeita a área de preservação permanente, não se respeita a reserva legal. Você falou, Fábio, a questão da legislação. De uma maneira geral, a legislação brasileira na área ambiental deve muito a você, no artigo 225 da Constituição Federal, outras leis que vieram depois do artigo 225, do ponto de vista de legislação. O Brasil está bem. Eu acho que o Brasil está bem, mas eu acredito que o problema é o cumprimento da legislação. E acredito que há necessidade, primeiro, Ronaldo, de fortalecimento institucional. Quer dizer, houve uma entrevista de um chefe do IBAMA no município de Alta Floresta, em que ele dizia na Folha de São Paulo que ele tem 3 funcionários, não tem um automóvel e que ele realizou uma fiscalização e pegou carona com madeireiros da região. Quer dizer, essa situação, Ronaldo, não pode ficar. Quer dizer, nós temos que ter instituições fortes na Amazônia. E eu acredito muito no papel, inclusive, da certificação. Quer dizer, nós temos que premiar aqueles que cumprem a legislação e nós temos que usar a certificação para excluir do mercado aqueles que não cumprem a legislação. Vamos falar de um que está mais perto de nós,
que é uma unidade de conservação, que você tem muito a ver com ela e nós em Minas também, que é a questão da Mata Atlântica, né? Nós colocamos um capítulo 225 da Constituição, depois tivemos uma lei específica sobre a Mata Atlântica e hoje a situação dela. A lei significou um avanço importante. E veja que coisa interessante, não é, Ronaldo? Quer dizer, a Constituição completa 20 anos agora, em outubro. E o único bioma protegido constitucionalmente que tem uma lei própria é a Mata Atlântica. Quer dizer, o Congresso brasileiro está devendo uma lei para a zona costeira, que tem a lei de gerenciamento costeiro, para a floresta amazônica, para o Pantanal. Quer dizer, existe um déficit legislativo muito importante. Sem contar que nós lutamos, você lembra disso, para incluir o Cerrado e a Caatinga como patrimônio nacional através de emenda constitucional. O seu conceito sobre as florestas plantadas? Eu acredito o seguinte, Ronaldo, eu acho que o Brasil precisa ter uma política, inclusive, mais clara sobre florestas plantadas, até para diminuir a pressão sobre os biomas naturais. Quer dizer, nós sabemos que parte da siderurgia, inclusive em Minas, usa carvão vegetal vindo do Cerrado de Tocantins e Goiás. Quer dizer, em pleno século XXI, você usar mata nativa para carvão vegetal é alguma coisa inadmissível. E uma das soluções é exatamente uma política de estímulo às florestas plantadas, quer dizer, de maneira que você tenha, por exemplo, um carvão sustentável e que diminua a pressão sobre as florestas e os ecossistemas naturais. Quer dizer, a pressão continua sendo muito grande. E com esse crescimento da economia mundial, inclusive da China, a pressão ainda será maior a cada dia. Eu tive recentemente na Bahia com o nosso colega, que agora é governador, Jacques Wagner, Sim. E eu fiquei bem impressionado, entre aspas, com o que significa o fenômeno China. Quer dizer, minério de ferro, que até recentemente não despertava interesse econômico na Bahia, hoje será explorado visando exportações para a China. Você foi secretário de Estado de Meio Ambiente no Estado de São Paulo, de 95 a 98. Né? Inovou em algumas coisas. Aqui em Belo Horizonte, hoje, nós temos mais de 1 milhão de veículos transitando em nossas ruas e nossas avenidas, que são as mesmas. O automóvel é um problema ou é uma solução? Eu acho que o automóvel é um problema hoje e a situação tende a piorar. Por quê? Quer dizer, você citou o caso de Belo Horizonte, eu vou citar o caso de São Paulo. São Paulo alcançou, semana passada, o tamanho de frota equivalente a 6 milhões de veículos. E qual é o resultado desse número tão surpreendente? É que o congestionamento aumentou dramaticamente e a poluição também. Ou seja, o único caminho para as cidades brasileiras é transporte sustentável, em termos de tem que ser eficiente, barato e não poluidor. E não vejo outra solução que não colocar na agenda das cidades, das regiões metropolitanas, a necessidade de políticas consistentes de médio prazo. Vamos conversar um pouco sobre a questão do transporte coletivo ônibus. Aqui em Belo Horizonte, como em São Paulo também, já temos a adição do biodiesel ao diesel de 2% a princípio. É pelo menos um começo, não, Fábio? Eu acho que é um começo, mas eu acho que o Brasil, nós temos inclusive que enfrentar uma resistência cultural, especialmente da classe média, que não está habituada a usar o transporte coletivo e não entende que um bom transporte coletivo é um bom indicador de qualidade de vida. Eu acho que em São Paulo, que eu conheço bem o problema, Ronaldo, a questão do automóvel é dramática, inclusive mostrando contradições da sociedade. Hoje você pode comprar um automóvel em até 80 prestações. Parece um sistema financeiro de habitação, né? Exatamente. E é um problema global. Você sabe que aumenta a taxa de motorização no planeta de maneira surpreendente e, mais uma vez, a China é um país que nós temos que nos preocupar. São Paulo tem, para cada 2 habitantes, um automóvel. Imagina se os chineses, com aquela população, reproduzirem a taxa de motorização de São Paulo. O planeta não tem condições de suportar, quer dizer, essa taxa de motorização que é de São Paulo, que é dos paulistanos. Fábio Felder, parabéns pelo seu trabalho enquanto ambientalista, enquanto consultor. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Quero aproveitar e agradecer a você também pela audiência. Até a próxima semana.